Muito bem, estamos ao vivo. Vou esperar minha convidada chegar. E aqui, às terças-feiras, a gente fala sobre mentoria sistêmica. E hoje nós vamos dar um passo além aqui. Vamos dar um passo além, vamos contar algo aqui para vocês. Algo bastante importante. E que pode estar impedindo aí você de levar o seu negócio para adiante aí no seu próximo passo. Eu vou esperar minha convidada chegar. Sejam todos bem-vindos. Oi, Mari. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bruno. É isso, Bruno. Bruno Ricardo. Sejam bem-vindos. Jaque. Hoje o assunto é bastante interessante, talvez novo para alguns de vocês. Nós vamos falar algo ligado à autossabotagem. Quem que é o danadinho que chega junto com a autossabotagem? Porto Alegre tá frio. Aqui em São Paulo tá frio também, Cláudia. Mas eu acredito que não tão frio quanto aí, né? Aí a coisa deve estar mais gelada ainda. A Paty chegou. Cadê a Paty? Vou chamar a Paty. Sejam todos bem-vindos. Feliz com a chegada de vocês. Se você conhece aí outro empreendedor, outra empreendedora, e você entende que essa pessoa ela tá tendo algum impedimento para seguir com o próximo passo, convida ela para essa live, para as outras lives que a gente vem fazendo. A gente está deixando aqui conteúdos preciosos aqui para vocês. Convidar participante, muito bem, convidando a Paty. Cláudia, sou paulistana, Lê. Ô, Cláudia, também, paulistana. Ai, chegou uma carioca agora, pronto. Estamos no Brasil todo aqui. Fala, Eu carioca, queria fala. dizer que a Carioca chegou trazendo um calorzinho pra vocês, mas não, trouxe mais frio, que aqui também tá de lascar. Caramba, nem me fale, viu? Eu tô até com uma blusa mais leve aqui, mas eu coloquei um cachecol porque não dou conta, não tô dando conta aqui. Bom, muito bem. Fala um pouquinho, Paty, do que a gente vai falar hoje, enquanto o pessoal está chegando aqui. Depois a gente vai. Sejam todos bem-vindos, a galera chegando. Daqui a pouco, provavelmente, a gente vai fazer algum exercício, então todo mundo vai se preparando aí. Ah, é, né? Agora você quer exercício, né? Estou me acostumando, entende? Já estou aprendendo. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o principal elemento da autossabotagem dentro do seu negócio. Por que que a autossabotagem acontece, né? O que que tá passando aqui dentro da nossa mente para a gente entrar nesses padrões, né, de autossabotagem. E se eu nunca olhei para isso na minha vida, no meu negócio, por onde que eu começo? Então hoje a gente trouxe o principal vilão, digamos assim, né? O principal, aqui o chefe que comanda aí a autossabotagem toda dentro dos nossos negócios, porque assim, o trabalho com a autossabotagem, ele traz pra gente 10 principais padrões de autossabotagem, né? Só que tem um que puxa, sabe a ponta do durex, né? Por onde que eu desenrolo aqui o fio dessa meada? É o que a gente vai falar hoje nessa live. Tá. Você tá sem luz aí, você tá um pouco escura. Não, eu tô com todas as luzes Tá possíveis. todas as luzes possíveis acesas, tá bom. Tá certo, tá certo. E, bom, a galera chegando, sejam todos bem-vindos. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu sinalizar para vocês, né? Nós vamos fazendo 2 lives por semana. Então, essa semana a gente vai fazer live hoje e depois nós vamos fazer live amanhã, 19 horas. Todo o conteúdo que a gente está colocando aqui, todo mundo pode aproveitar, mas a gente já está fazendo uma preparação, um aquecimento para quem vai estar com a gente no workshop, dia 17 e 18, é um sábado e um domingo de julho, das 9 às 18 horas. Depois você pode ir no link da Paty ou no meu link, tem o link lá para você participar. Está com um preço bastante acessível, você vai passar 2 dias com a gente, o workshop Quebrando o Seu Negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito. Nós vamos estar bem focadas nessa coisa do medo. Nós vamos trabalhar vários elementos do medo ligados ao empreendedorismo. Se você ainda não empreende, se você está aí no movimento na sua carreira, vai fazer muito sentido para você também.
Então, para você que vai participar, já tem as preparações. A Elaine aqui. Saudades, Ale. Saudades, Lã, também. A gente se vê no Caixa Dourada. Então, esse movimento que a gente vem fazendo agora, ele vai servir para todo mundo, para você ter bons insights. Então, a gente vem trazendo conteúdo sobre a inteligência emocional e a gente vem trazendo conteúdo sobre inteligência sistêmica. Então, por isso que a gente fez essa junção, eu e a Paty, né? O workshop Quebrando Seu Negócio, ele vai ser online, ele vai ser ao vivo e online. Depois você tem acesso 3 meses às gravações. Então, tem gente que está vindo, tem outro compromisso já essa data, então você pode chegar com a gente. E lembrando, né, que futuramente a gente vai... esse workshop ele vai tendo sequências depois, né? Então, a gente vai cada vez mais aprofundando, porque a gente acredita no empreendedorismo, nós vencemos os nossos medos, parte deles, né? Cada degrau que nós estamos dentro do negócio, a gente tem um conjunto de medos. Por quê? Porque é a novidade e muitas coisas são acionadas para a gente. Então, a gente quer ajudar você nessa primeira fase. Nessa primeira fase, Paty, a gente vai trabalhar fortemente. Quais os medos que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar o medo do julgamento, que acaba atrapalhando tanto aqui a nossa constância nas redes sociais, né? Tantas pessoas que ficam ali esperando o momento perfeito, saber já absolutamente tudo para começar a se expor nas redes sociais, ou mesmo já sabendo que sabe, ainda não abre uma live, não faz um vídeo, não se expõe assim na sua imagem, por quê? Porque está presa ali no medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar se de repente eu começar a me promover os meus produtos, os meus serviços? A gente vai olhar para esse primeiro medo, e que tem, cara, muita relação com o início da minha jornada. Foi, assim, o principal medo que eu foquei em resolver quando eu comecei aqui no Instagram, quando eu comecei a querer vender, né, os meus serviços, quando eu fiz a minha transição de carreira. E depois a gente vai falar sobre o medo da rejeição, porque quantas e quantas vezes a gente não trava na hora de vender porque a gente tem medo de ouvir um não do nosso cliente, né, daquele possível cliente. Seja ali fazer uma venda individual, seja numa venda maior mesmo, né? Como a gente está fazendo exatamente aqui, numa live. Aquele medo de eu organizar tudo e de repente não aparecer ninguém. Eu fui rejeitada no conteúdo gratuito que eu me preparei aqui para fazer. Como é que eu lido com isso? Olhar o número tão pequenininho ali de pessoas me observando, ou às vezes ninguém me observando, né? As pessoas só vão pegar na reprise e tal. Então isso tudo vai muito profundo, né? Às vezes a gente acha que é só uma bobagem, que é algo que a gente tem que resolver ali na marra, ou que é algo que a gente resolve aprendendo uma técnica de vendas, mas quando a gente entende mais profundamente do comportamento humano, a gente percebe que vai muito além disso, que não é na marra e não é com uma técnica. É algo dentro da gente que tem relação profunda com o nosso instinto de sobrevivência mesmo, né? O medo da rejeição é um medo extremamente forte que às vezes simplesmente toma conta da gente sem que a gente, né, consiga ali, quando a gente não tem consciência, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente às vezes não consegue nem lidar com isso, simplesmente é tomado por esse medo porque é um medo ancestral. É um medo que a gente carrega aí há mais de 400 milhões de anos de evolução, isso está dentro da gente. Olha o peso da ancestralidade, né? E lá dentro do workshop a gente vai fazer movimentos profundos de liberação com relação a isso, para que a gente possa assumir esse lugar, ocupar o nosso lugar primeiro dentro da gente mesma, né? A gente o Chico ali atrás, a gente conseguir se acolher e tudo, e estar segura para que esse movimento de venda ele seja fluido, para que esse movimento de venda ele não parta de um ponto de escassez, um ponto de medo de receber um não, ou medo de não conseguir alcançar aquilo que é necessário para você financeiramente naquele momento, né? Mas conseguir fazer esse movimento de uma forma fluida, de uma forma onde eu vou para o meu cliente inteira, e por isso eu estou aberta para receber, né? E por último a gente vai falar sobre o medo do fracasso, que acaba sendo mais global, né? Aquele medo em que muitas vezes eu já tenho uma estratégia, eu já sei o que eu preciso fazer, só que eu acho que quando eu for colocar em ação, aquilo não vai fluir, eu não vou conseguir controlar ali todas as etapas, vai ter alguma coisa que eu não vou prever e aquilo ali vai dar errado, ou um medo de investir e não retornar,
né? Para quem já está jogando aí o jogo do digital, muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Não se sentir ainda preparada, mas eu não tenho equipe, mas eu não tenho não sei o que, vai dar tudo errado, vai tudo. E se der tudo errado? Qual é o problema, né? De dar tudo errado? Você só vai saber quando você testar, quando você entrar em ação. Só que quando a gente não consegue se relacionar com esse medo, dar um passo acaba se tornando muito aterrorizante. E aí a gente não consegue fazer aquilo que precisa fazer. A gente fica preso ali naquele medo, que muitas vezes é um medo infantil, ao invés de vestir ele, assumir a nossa postura adulta e simplesmente se abrir para experimentar. Se der errado, não tem ali um comitê, né, que está julgando, tem um comitê de julgamento dos empreendedores e das empreendedoras digitais, né? Assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, você vai aprender com isso e aí você vai melhorar para o próximo. Então, é Tá. tudo isso que a gente vai trabalhar dentro do workshop, com conteúdos e principalmente com dinâmicas, com exercícios para você observar as suas emoções, né? Porque enquanto isso não passa pelo nosso corpo, enquanto a gente não processa isso, aquele medo ele continua ali gravado dentro das nossas células, dentro do nosso inconsciente. Então, é conteúdo com muita prática e muita vivência emocional. Tá. Então, hoje nós vamos falar sobre como que você chamou aí? O personagem principal dentro da autossabotagem. É. Tá, legal. Deixa eu falar algo então. Amanhã, na live de amanhã, a Paty trouxe isso aqui um pouquinho no contexto. Nós vamos falar sobre esse 95%, até 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Então a gente fala, não, eu sou livre nas minhas decisões, como é que eu estou decidindo, qual negócio eu escolhi empreender, esse movimento todo, e não é bem assim. Então, ao longo das lives aqui, a gente está pegando tema por tema. Então, para quem vai para o workshop, já é preparação. Depois a gente pode até colocar lá no grupo para o pessoal acompanhar, quem puder acompanhar a gente ao vivo aqui nos conteúdos, ou mesmo assistir depois, né? Porque a gente já está fazendo um movimento de preparação. E no conteúdo de amanhã, a gente vai falar sobre esse inconsciente. Até 95% das nossas ações, elas são inconscientes, né? E olha que interessante. Quando a gente, já dando spoiler de amanhã, amanhã vai ser às 19 horas. Até 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Só que os nossos desejos, o nosso desejo de empreender, a vontade que a gente tem de atingir algo, ele está no 5%. Então, o que acontece? Imagina você tendo 5% dentro da sua esfera, da ponta do iceberg, como um desejo seu aí no empreender, e provavelmente os seus desejos sejam, né? Eles estejam dentro de você vender mais, de você conseguir ter mais fluidez dentro da rede social, de você vencer os medos de fazer tudo aquilo que precisa ser feito, de você ter uma conexão com o seu propósito e tantas outras coisas que nós poderíamos colocar aqui. Então, imagina você tendo 5% de desejo e 95% contra aquele desejo. Ou te defendendo de algo, a grande probabilidade, né, e a gente vem desvendando muito isso aqui ao longo das lives, é o quê? É o senso de proteção. A Paty vai falar bem forte sobre isso, né, principalmente dentro do contexto de autossabotagem, o nosso senso de proteção para seguir adiante. Dentro do sistema que eu gosto de dizer assim, ó, nós estamos no momento presente e nós temos desejos adultos. Vender mais, ter um negócio de sucesso, sabendo que isso é um processo, né? Não existe o hackzinho, a mágica para daqui 3 meses eu ter sucesso, mas eu tenho no presente desejos que são adultos, né? Mais dinheiro, mais responsabilidade, né? Quando eu vou montando um grupo, quando eu vou trabalhando. Só que no final, quem está guiando isso, né? Quem está guiando isso? A minha criança birrenta, que muitas vezes sabe o que precisa ser feito e não consegue fazer. Ou muitas vezes ainda não sabe, ainda não desvendou. Então, ainda não desvendou isso. Então, o nosso papel aqui com vocês é isso. Então, vamos falar um pouquinho hoje. Vocês podem ir colocando perguntas. Eu estou vendo aqui a galera que chegou. Rafa deu bom dia. A galera toda chegando aqui. Se tiver alguém que empreende, que você entende que vai fazer sentido esse conteúdo para ela, aqui embaixo tem o aviãozinho. Manda aí para 3 pessoas, 5 pessoas, para as pessoas que você acredita que possa fazer sentido. Por quê? Porque quem está ao vivo pode fazer as perguntas. Então, a Paty vai introduzir aqui o conteúdo. Quando ela precisar de mim, ela vai falando. A gente vai contribuindo aqui e eu vou acompanhando vocês aqui nas perguntas, tá? Talvez o tema de hoje ele seja um tema novo para muitas pessoas, então a Paty vai contextualizar, né? O que a gente quer trazer aqui para você hoje? Presença para isso, tá? Talvez a gente não vá aprofundar, talvez a gente aprofunde alguma coisa no conteúdo da semana que vem, mas hoje a Paty vai contar um pouquinho para vocês aí sobre esse carinha aí.
Muito bem. Legal, então Então, bora. bora lá. Antes de mais nada, quero mais uma vez reforçar essa questão que a Alê estava trazendo, né, também do 95% inconsciente, dos 5% consciente, e a gente percebe o quanto de força tem nisso, né? E se a gente traz especificamente para a questão da autossabotagem, a autossabotagem ela está intimamente ligada com o quê? Com o medo, que dispara na gente o nosso instinto de sobrevivência. E de onde vem esse instinto de sobrevivência? Do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. E que ele já está aí, como eu falei no início da live, há 400 milhões de anos. E a nossa parte sábia, essa nossa capacidade de olhar para as coisas que estão acontecendo, discernir, parar para pensar, tomar a melhor decisão, ela está associada ao nosso neocórtex, que tem apenas 15 mil anos. Então, olha só, já começa o negócio, parece uma briga que é surreal, que é desigual, que é injusta, como se, né, quando a gente fosse começar, a gente já começa ali meio que perdendo. Só que isso é o significado que a gente dá, né? Eu gosto de trazer esse dado por quê? Porque na maioria das vezes eu percebo que as pessoas, quando elas vão se observar, quando elas começam, né, nesse movimento de autoconhecimento, seja por escolha, seja porque, né, tipo, eu não tive opção, tudo começou a dar errado, eu tive que parar para olhar para mim. Então, assim, e mesmo já, né, tendo esse hábito, quantas vezes a gente não para se observar e a gente percebe, putz, eu ainda tô falhando nisso aqui, caramba, mas eu achei que eu já tivesse solucionado isso, aí acontece alguma coisa que te prova que, na verdade, não tá tão solucionado assim. Qual é a nossa tendência? A tendência é que o foco no negativo venha de uma forma assim forte, sabe? E por quê? Porque é assim, porque a sua mente é assim. Sim, pronto, acabou. É simples assim. A sua mente ela tem esse papel, né? E quando você aprende isso, você consegue lidar melhor com isso e você sai desse ponto de tem alguma coisa errada comigo. A culpa é minha. Quando você começa a se observar nos seus negócios, nas suas atividades ali no dia a dia que dão sustentação ao teu negócio, e você entra num modo do tipo, eu tô perdendo tempo demais, eu não tô sendo produtiva, eu não consigo fazer nada direito. Olha só, eu fiz isso, isso e isso que a minha mentora mandou, ou que naquele curso de estratégia e tal, eu aprendi assim, com todo mundo da turma deu certo. Comigo não deu. Não é possível. Realmente deve ter alguma coisa muito errada comigo. Ou quando você entra naquele modo de tipo, caramba, eu não tô fazendo o suficiente, meu Deus do céu, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer mais. Não, esse final de semana nem pensar em descansar, eu tenho que fazer mais coisa. Ou eu fico ali, como a Ali falou, buscando o hackzinho. Essa busca do hackzinho tem muito a ver com o quê? Com a nossa mente racional querendo buscar a melhor estratégia e fugindo de olhar para coisas que são tão essenciais, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, como a gente está fluindo na vida e nos negócios. E quem é que faz tudo isso? É justamente o nosso cérebro sobrevivente, ou o que a gente pode chamar, dentro da autossabotagem, o nosso crítico. O sabotador crítico. É ele que o tempo todo está buscando culpados, seja a culpa minha mesmo, eu não estou sabendo fazer direito, eu não estou fazendo o suficiente, eu não estou ainda na escolha certa, no caminho certo, né? Tem algo ainda que eu preciso consertar, e eu friso muito consertar, né? Porque o consertar parte do ponto que a gente é imperfeito, como se realmente tivesse alguma coisa muito errada com a gente precisasse ser outra Parte. pessoa. Oi. A gente teve uma entrada grande de pessoas aí. Só dá uma contextualizada, boas-vindas aí para a galera que está chegando, para a gente pegar vocês aqui no. Entrou bastante gente. Muito bem. Então, nós estamos falando aqui sobre o elemento principal da autossabotagem nos negócios. E eu estou trazendo para vocês qual é o principal, né? Porque, assim, dentro da autossabotagem, a gente tem 10 padrões de autossabotagem. E eu estou trazendo aquele que comanda aí essa bagunça toda, digamos assim, né? Como é que a gente pode observar se a gente está operando, né, no modo ali da autossabotagem ou se a gente está operando no modo
mais conectado com a nossa sabedoria interior e quais são os elementos que podem fazer, né, com que eu observe isso. E antes de qualquer coisa, entender que isso é normal. Se você se pegar aí com o seu crítico ativado no seu padrão de autossabotagem, entenda que é simplesmente a função da sua mente para que você já não entre no looping ali próprio da autossabotagem, né? Dos tipos de pensamento e sentimentos que são típicos do crítico. Sempre que a gente, no nosso dia, a gente se pega num determinado momento, ou a gente termina o nosso dia se sentindo frustrada, se sentindo com raiva porque algo deu errado, ou porque você não conseguiu controlar, não saiu como você queria, não saiu perfeito, você se sente culpada porque você não fez o suficiente naquele dia, você deveria ter sido mais produtiva, mas aí você acabou dizendo sim para muitas pessoas, colocando, né, a prioridade dos outros antes da sua própria prioridade, ou quando você acha que você falou a maior besteira, a maior burrice, quando você... Enfim, tem esses tipos de sentimentos que estão ligados à culpa, à ansiedade, à frustração, à raiva. Você pode ter certeza que você está com o seu crítico ativado. Que, na Pessoal, verdade, faz sentido isso para vocês? Como é que... Isso tudo que a Paty está trazendo para gente, alguém colocou aqui... A Tati tá aqui. Tati, saudade dos nossos encontros ao vivo. Ainda bem que temos as lives, né? Gostoso, pra gente poder seguir. É sempre conhecimento, né? A gente tá sempre trazendo algo novo. Como é que é isso para vocês, o que a Tati vem trazendo aqui em relação a esse processo da autossabotagem? no final do dia de vocês, aí, o que vocês costumam pensar e sentir a respeito da atuação de vocês, das ações ou do resultado das ações de vocês? Muito sentido. A procrastinação também é um desses sabotadores? A procrastinação é um comportamento, né? Uma evidência que sim, você está se sabotando. Mas ela não é o sabotador em si, né? Os sabotadores são, na verdade, padrões em que a gente consegue, através deles, não só observar, né, conseguir mapear os nossos comportamentos, mas também entender a raiz disso. E entendendo a raiz, conseguir ter ações para neutralizar, né? Porque uma coisa também que acontece muito, e esse final de semana eu pude ver isso na prática, e eu falei assim, meu Deus. Sabe quando dá vontade de você, tipo assim, pular na outra tela ali e falar, não, não, não fala isso, não fala isso, não, calma. E tipo, né? Só que aí você tem que trabalhar, que do tipo, você não consegue controlar tudo, as pessoas às vezes falam algumas coisinhas, né, que não é, que fere ali a metodologia e tal, e você tem que aprender a lidar com isso, né? O que eu posso fazer? Eu fiz o que eu podia fazer. Depois, e não na hora que estava acontecendo, porque na hora eu não tinha controle nenhum. Só que, assim, tem muitas pessoas que acabam trazendo que o fim da autossabotagem, então, tipo, você vai eliminar isso da sua vida, você vai acabar, sabe? Do tipo, não existe esse ponto em que você elimina. Por quê? Porque a nossa mente está aqui dentro, a gente não tem como arrancar a nossa mente fora. A gente não tem como arrancar o nosso foco no negativo, que foi essencial para a gente sobreviver, para a gente chegar aqui, ó, século XXI, né? Nessa existência. Se não fosse o foco no negativo e até sim esses padrões de autossabotagem que na nossa infância vieram para nos proteger, a gente não chegaria nem na fase adulta, nem aqui no século XXI. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que olhar para eles também como os nossos amigos, como se sem esses padrões que trazem tanta exigência para a gente, aquele fluir na vida com esforço, que você chega no final do dia, você já está assim, meu Deus, né? Parece que, caramba, passou um caminhão aqui por cima de mim. É porque você está trabalhando na energia do teu crítico, que não te permite relaxar, que não permite que você pondere bem as coisas, né? E selecione o que é essencial. O que se eu fizer agora, isso daqui, tipo, quais são as 5 coisas, vai, que se eu fizer, realmente vai me dar muito resultado. Do que fazer 50, mais ou menos, perdendo a sua energia, perdendo, tipo, você mesmo, a sua saúde mental nesse processo e no final não colhendo nada, né? É um plantar estratégico. E quando a gente está ali na energia do crítico, esse plantar é aleatório. É um plantar que vem com muito esforço.
né? E aí a semente ela não consegue, você não consegue cuidar dela para que ela realmente crie as raízes, comece a crescer, você não cuida desse crescimento e logo você não vai ter, não vai colher, você não vai ter o resultado que Tá. você espera, né? E olha E que aí, enfim, interessante, né? E olha que interessante, dentro desse contexto, ó, a Denise está dizendo aqui, ó, dá a impressão que não fiz nem metade daquilo que eu queria fazer. Vocês têm ouvido também a gente falar muito aqui em relação a trazer a história, né? O tempo que a gente precisa para afiar o machado. Então, né, dentro do empreendedorismo, aquela coisa do tudo que precisa estar pronto. O machado ele é uma ferramenta. E a gente vem investindo muito aqui, então, tudo que você estiver ouvindo eu falar aqui no meu Instagram, tudo que você estiver ouvindo a Paty falar, né? O produto que a gente tem juntas, os produtos que a gente tem separadas, os serviços, produtos e serviços, a gente vem muito nessa questão de trabalhar o lenhador. Né? Então, você tem o movimento que você vai fazer de que a gente tem uma floresta, né? Então, assim, as pessoas que a gente vai ajudar, todo o movimento que a gente precisa fazer para desbravar, para construir coisas novas, né? Para dar um passo adiante, para replantar árvores, né? Para fazer todo esse movimento onde a gente cresce dentro desse contexto, a questão das ferramentas, né? Que vão ser trabalhadas, mas essa questão da importância do trabalho do lenhador, né? 80% diz respeito a quem você é e 20% ao que você faz. O que a gente tem visto na prática e quem está empreendendo aqui ou quem está estudando sobre o empreendedorismo, o que a gente vê na prática? A gente vê na prática que hoje há excelentes metodologias, há excelentes ferramentas, está tudo muito disponível para a gente hoje. Então, quando a gente vai ver na história de um empreendedor, de uma empreendedora, o que está dando certo e o que não está dando certo, a gente vai observar que o que está travando é na execução. Então, eu compro um primeiro curso, olha só, olha que interessante, eu compro um primeiro curso, eu compro um segundo curso que tem quase a mesma coisa do primeiro curso, então quer dizer, por que eu fui para o segundo? Por que eu não cumpri aquilo? Por que eu não fui até o final? Qual é o programa que estava rodando na minha cabeça? O que eu estava pensando sobre aquilo, né? Quando eu não pego um método e eu não trabalho ele do começo ao fim. Então, muito vai estar nessa musculatura da gente. Porque quando a gente fala em empreender, empreender é uma jornada. Então, tem coisas que elas vão levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, até que você esteja bem fortalecido dentro daquilo. Depende do tamanho do seu negócio e depende da sua musculatura de execução. Então, a sua musculatura de execução, ela está onde? Ela está muito onde em quem você é. Ou seja, isso que a Paty falou. O quão você está livre para se movimentar ou quanto você ainda está preso, né? Então, assim, o que a gente vai vendo evidenciado? Perfeccionismo, a sabotagem não, a procrastinação, né? Assim, os medos. Então, quer dizer, eu tenho que cumprir uma rotina diária hoje, uma rotina leve, uma rotina onde eu preciso fazer coisas e às vezes eu estou com o meu nível ali de exigência de como aquilo tem que ser executado, né? Porque todos os testes a gente faz onde? Todo teste ele é feito no campo, ele não é feito no planejamento. Então, quanto melhor esse lenhador, essa lenhadora, né? Nós estamos dentro disso, a gente tem um outro ganho, porque empreender é autoconhecimento em movimento. Então, à medida que eu vou entregando, que eu vou crescendo a cada produto, a cada serviço, o quanto eu não vou crescendo em mim, né? Então, quando a gente fala da estruturação de um negócio, ele começa sendo sobre nós e o cliente, ele começa sendo sobre nós dois, só que tem um momento que a gente vê que ele já começa a ser só sobre o cliente. Por quê? Porque a gente está alcançando um lugar dentro da gente, a gente vai soltando, né? A gente vai criando as nossas próprias metodologias, a gente vai ganhando força através do feedback do cliente, a gente vai ganhando força com aquilo que a gente vai aprendendo com os professores, com os mentores que a gente vem trazendo pelo caminho. Então, tudo que está ligado à força de ação, porque muitas vezes o que a gente vê, né? E a gente já teve nesse lugar também, da gente se questionar, caramba, para tudo como a gente vem fazendo, o que a gente vem estudando, o que nós temos de lastro, e todo mundo aqui, se você olhar, você vai ter. Você tem um lastro, que é toda a sua história para trás, você vem estudando coisas hoje, talvez você esteja com dificuldade de seguir, então você tem plena condição de levar o seu negócio para o próximo nível, porque é sobre quem você ajuda aqui atrás. São as pessoas que estão a 2, 3, 10 passos atrás da gente, onde a gente possa... e que a gente pode, né, colocar pontos adiante, seguir adiante. Então, assim,
E muitas vezes, Paty, qual que é o ponto de dificuldade? Isso é até uma objeção, assim, que eu tenho bem clara dentro do PAS, dentro do Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico. A pessoa diz assim para mim, Ale, eu ainda não vou dar esse passo, poderia ser no programa, poderia ser no workshop também. Pode ser que tenham pessoas que estejam com essa seguinte objeção de seguir com o workshop. Eu tô com medo de mexer em determinadas questões, porque como a gente trabalha o lenhador, e um lenhador bem preparado, ele vai saber mexer na ferramenta, ele vai saber o que a ferramenta precisa para que ele possa desbravar isso que ele quer levar na vida como um negócio. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E o crítico deve ser o carinha que bem aciona isso, né, Paty? Da pessoa falar assim, eu tô com medo de seguir, porque isso pode me colocar num ponto onde eu não gostaria. E você já se viu dentro desse ponto onde você não está indo, você não está crescendo. Então, a gente tem aqui, a gente tem as dinâmicas práticas, né? As dinâmicas práticas, e fica bem caracterizado quando a gente vai falar dos sabotadores, por exemplo, são coisas bastante práticas, e a gente sim vai ter um movimento oculto, né? Às vezes fazer dinheiro, às vezes ter um negócio de sucesso, pode ser que você fique diferente de alguém do seu sistema. E aqui entram as dinâmicas ocultas. Alguém colocou aqui, ó, eu preciso assistir essa live umas 2 vezes, anotando tudo. Perfeito. Faça isso mesmo, porque o nosso ponto aqui com você é trazer conhecimento, né? A parte está esclarecendo bem e sempre dizer, né? Sempre dizer para você que o seu sucesso, ele está literalmente naquela porta que você não quer entrar. O seu sucesso está literalmente naquela dor que você não quer mexer, né? O seu sucesso, ele está onde? Ele está numa zona, não vou chamar de uma zona de conforto, talvez uma zona de proteção, né, onde você se sinta protegido, protegida. Porém, lembra o seguinte, né? Nós temos desejos adultos, a gente quer dar um passo adiante e muitas vezes algo está sendo travado aqui. Ale, o sabotador é uma fidelidade à ancestralidade? Responde aí, Paty. E tem outra aqui, ó. Começa por onde? Pelo sentimento ou comportamento? A Paty vai ler aqui, vai voltando aqui, vai lendo um pouquinho das perguntas, Paty. Aham. Tá, Vamos lá, eu vou ler para você, eu vou ler para ti. Precisa assistir 2 vezes a live. Perfeito. Assista. Tá. Assista. Ale, o sabotador é uma fidelidade à ancestralidade? Olha, sim, porém não necessariamente. Quando eu trago a questão da ancestralidade, é muito do ponto mesmo da nossa biologia, mais do que do ponto da ancestralidade dentro da visão sistêmica. Tá. Tem relação? Tem. Mas quando eu trago a ancestralidade nesse contexto, eu quero dizer que é inerente à nossa condição humana. E é algo que está sendo passado de geração em geração, né, no nosso próprio processo de evolução, e aí entra bem no darwinismo, digamos assim, sabe? Nesse olhar da evolução. A nossa evolução enquanto espécie ainda não eliminou ao nosso cérebro sobrevivente, o nosso cérebro reptiliano. Pelo contrário, né? Ele continua ali, até porque a gente precisa disso. Nesse determinado aspecto, a gente precisa, sim, ser capaz de reconhecer o perigo, de ser capaz de entender que, olha, se eu fizer tal coisa, eu morro. Né? Então, da gente conseguir se proteger. Só que quando a gente traz isso junto com o nosso neocórtex hoje, que é onde a gente consegue discernir, onde a gente consegue aplicar a nossa inteligência e aí filtrar, né? Tipo, parar aqueles 5 segundos, não ser sequestrado pela amígdala ou não ser sequestrado pelo cérebro sobrevivente e parar, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu discernir qual é o resultado que eu quero, qual é a minha intenção? É essa daqui. Então, eu preciso fazer tal coisa. Essa parte do nosso cérebro, evolutivamente, ela tem muito menos tempo de evolução. Então, a gente está lidando com uma força que, por si só, é muito mais forte, que são 400 milhões de anos. Se a gente pega o cérebro emocional, são 200 milhões de anos. Então, é contra tudo isso que a gente está... Eu vou dizer lutando, apesar dessa não ser a melhor palavra. Mas para entender, para ficar didático, é lutando. É contra isso que a gente está lutando. Né? Então, o que eu quero dizer é que o foco no negativo é algo que é natural e é algo que é maior do que você. Só que você não precisa se render a isso. Você não precisa viver só com o seu foco no negativo, só com o seu foco
na sobrevivência, no instinto de sobrevivência. Você pode sim desenvolver essa outra parte do seu cérebro que está mais ligada à razão, não à racionalidade, mas o parar para pensar, calma aí. Eu não sou comandada pelas minhas ações, pelas minhas emoções. Eu consigo observar o que está acontecendo, eu consigo discernir e eu consigo decidir o que fazer alinhado com a intenção que eu espero, que eu quero colocar, com o resultado que eu espero colher. Né? Então, aí, nesse sentido, a gente traz a nossa sabedoria interior para discernir tudo isso e é algo que a gente pode desenvolver. Onde que entra a ancestralidade dentro da visão sistêmica aí, né? Porque no nosso processo de criação, quando a gente vai desenvolvendo a nossa consciência individual, no convívio ali com a nossa família, informações vão sendo passadas para nós. É assim que a gente é criado, né? Os nossos pais, os responsáveis por nós, os avós, as professoras, os professores no colégio, todo adulto que marcou a nossa vida, contribuiu de uma certa maneira, positiva ou negativamente, não importa, mas todo mundo que se relacionou com a gente e que nos impactou, colocou na gente, né? Tipo, instalou na gente crenças que tinham a ver com o modelo de mundo deles. E aí a criança que não tem filtro, não tem maturidade, não tem ainda o neocórtex bem desenvolvido, está desenvolvendo ainda tudo isso, ela não tem elementos para falar, peraí, isso é sobre mim ou é sobre esta pessoa? A criança não sabe fazer isso. Ela aceita que tudo é sobre ela. E como ela quer muito, instintivamente também, chegar à vida adulta, o que ela vai entendendo? Ser quem eu sou é um perigo. E eu preciso mudar. E aí os padrões sabotadores, eles vão começando a surgir e a se fortalecer na mente dessa criança para que ela entenda, para que ela consiga garantir que ela vai ser amada, cuidada e que ela vai chegar até a fase adulta dela. Entende? Perfeito. E aí muitas vezes, dependendo de com quem a gente está ligado ali no nosso sistema familiar, pode ser que sim, a gente tenha os sabotadores, tipo, que a minha mãe tem, pode ser que, por também ter uma fidelidade a ela, eu possa desenvolver os mesmos sabotadores que ela tem. Porque, assim, todo mundo tem os 10, tá? A questão é qual que naquele momento, com aquele objetivo que eu quero alcançar, mais está me impactando, mais está me travando. Eles acabam sendo situacionais. E aí pode entrar a questão da ancestralidade, né? Então, quando a Paty fala assim, ó, tem a questão evolutiva. Então, esse é o grande sistema, o sistema do ser humano. Então, isso já forma um grande sistema. Quando a gente vai para o contexto familiar, e a Paty traz os 10 sabotadores, sabendo, né, que o crítico é um que fica inegável de que todo mundo aciona muito ele, quando a gente está dentro de um sistema familiar, o que acontece? O que a gente tem uma combinação? O fato do que a gente aprendeu com os nossos pais com nossos avós, bisavós, o que tem de registro dentro daquele sistema vai acionar mais determinados sabotadores. Então, por exemplo, você pode ter dentro de um conjunto, de um sistema familiar, olha só como uma coisa vai desencadeando na outra e o quanto, quando a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, digamos que dentro de um sistema familiar há um conjunto de separações, casais que se unem e que se separam. E aquilo meio que vira um padrão, porque o que aquela família tem como crenças ligadas a relacionamento acaba impactando, aqui são as dinâmicas ocultas. Então, quando você olha, desde os avós até os pais, bisavós, e você vai olhando para a família, os tios, os primos, pode ser que aquele comportamento ele esteja muito instituído ali. E o que causa essas separações são um conjunto de crenças. O que as pessoas pensam sobre relacionamento é o que vai acabar impactando. E aqui a gente não está falando aí dentro do sistema do empreendedorismo. Mas aí a gente vai ver quais são os impactos, principalmente, por exemplo, na base, na parte relacional, mesmo ligada ao cliente, a outros movimentos, e que veio lá do seu sistema. Então você pode ver dentro do sistêmico, ver as dinâmicas ocultas que estão acontecendo, quais são as crenças, valores, o que está no inconsciente coletivo dentro daquele sistema e que quando a gente faz a análise dentro do processo de autossabotagem, dentro da inteligência positiva, o que é muito visto e analisado dentro disso, né? Quais são os padrões e poder dar nomes, né, Paty? A gente sempre falou que essa questão da autossabotagem a gente consegue trazer de forma muito mais didática do que apenas as verificações no campo, o que está acontecendo. Então, dentro daquele nosso senso de observação, quais são os processos, né? Quais são
as características de autossabotagens e a gente tem 10 personagens para poder olhar, para a gente poder não se rotular, mas poder dar nomes e trazer sentido, né? Então, eu gosto muito de falar o seguinte, dentro de todo esse contexto que a gente vem trazendo para vocês, é como se fosse assim, ó, existem alguns fantasminhas à nossa frente, né? Da nossa frente. E aí, o que acontece? A gente começa a jogar o lençol. Então, a primeira coisa, a gente começa a ver o que é aquilo, né? Qual que é o impacto do crítico na nossa vida? Qual que é o impacto dos outros sabotadores da nossa vida? Qual que é o impacto das lealdades? Aí aqui já entra o sistêmico. Qual que é o impacto das lealdades invisíveis? E esse conjunto de coisas, ele vai dizer assim, então a gente tem o sistema da evolução, que a Paty está trazendo para a gente tem os impactos das nossas consequências de hoje, que é o impacto da nossa família, porque a gente nasceu uma folha em branco e a gente fez downloads comportamentais ali. Não só alguém nos ensinando, como só vendo. A gente aprendeu vendo, sentindo, né? Entrando no campo da mamãe, entrando no campo do papai. Então, quais são os impactos que eu tenho no meu sistema? Quais são os impactos que eu tenho na minha criação? E aqui eu tenho 2 professores que são bastante importantes, o meu papai e a minha mamãe. Esse crescimento que a Paty foi falando, depois dos professores. Só que quando chega na vida adulta, a gente pode começar a fazer escolhas. Novas escolhas. Só que não é assim, ó, porque eu sei agora quais são os meus processos de autossabotagem, eu vou sair. Então, a gente vê que o conhecimento, ele patrocina a libertação de nós mesmos. Só que a gente precisa dar um sim para isso. Eu preciso dar um sim para isso. Eu preciso ter uma nova fotografia sobre o que a vida adulta ela pode me proporcionar. Então, quando a gente pega essa sequência de coisas, né? Bert trouxe isso como? A gente aprende algo novo, 5%, 95% não está me ajudando, por quê? Porque dentro de nós, dentro do inconsciente, há uma coisa chamada consciência de culpa e outra coisa chamada consciência de inocência. Então, a Paty vem e ensina pra gente toda essa estrutura. E a gente fala, cara, eu já tenho o caminho, eu já tenho o conhecimento, eu vou por esse caminho aqui. Quando eu aprendo a olhar para as dinâmicas ocultas e ir liberando, soltando as malas, eu vou fazer uma nova viagem, eu não preciso mais de determinadas malas. E eu olho para isso também, não só num processo didático operacional, mas eu consigo olhar para isso também dentro de um contexto sistêmico, ou seja, a força é uma força oculta, literalmente, alguma coisa que está dentro do 95%. A gente não sabe quando você diz assim, ó, eu não consigo fazer postagem todos os dias. Aí tem um outro movimento. Eu ouvi muito essa pergunta a semana passada. Eu não consigo seguir. Eu não consigo seguir. Então, quando você tem o conhecimento, né? Você vem lá, você tem um conjunto de conhecimentos, um conjunto de ferramentas para você poder trabalhar e também ter uma compreensão, uma conexão com aquilo que está no seu oculto, essa consciência de culpa ela vai surgir, porque eu estou saindo do meu sistema, porque agora eu tenho todo um conjunto, eu estou sabendo muita coisa sobre os sabotadores, e agora eu preciso de uma força de ação para sair. Então, quando a gente consegue fazer esse mergulho, dar um lugar para tudo aquilo que a gente não estava nem vendo, porque muitas vezes, por exemplo, no sistêmico, a gente vê no campo, a pessoa diz assim, isso daqui para mim é A. Quando a gente coloca no campo, fica evidenciado que não é A, é B. Então, o que está no 5% precisa começar a conversar com o 95%. E aí a gente vai puxando, aí a gente vai trazendo, né? Então, dentro do workshop, a gente vai começar onde? A gente vai começar a trazer os medos. Os 3 principais medos que estão ligados ao empreendedorismo. Isso é só o começo de uma jornada. Isso é só um próximo passo, é só um próximo degrau. Mas só para ilustrar para vocês aqui o quão forte, o quão poderoso é esse movimento. Quando a gente usa a inteligência emocional com a inteligência sistêmica e a gente vai partilhando isso com vocês. A gente vai trazendo esses pontos de reflexão. E aí alguém perguntou aqui, ó, começo por onde? Pelo sentimento ou pelo comportamento? O comportamento ele está ligado ao aprendizado, mas veja, a gente precisa mexer com o sentimento também, porque o que traz força para um comportamento é algo que você sente. Se você sente, fala assim, cara, esse projeto aqui ele vai dar certo, eu vou fazer ele dar certo. Você não fica à mercê do externo. Você tem um movimento, uma base que está ligada muito em você e isso traz um magnetismo em você. E aí o movimento ele começa o quê? Ele começa a fluir, ele começa a dar certo. Só que isso não é uma aula, isso não é uma live, isso nem é só um workshop. É quando a gente aprende a pegar aquilo que foi aprendido, praticar e saber agora qual é a próxima coisa que eu preciso aprender, qual é o próximo comportamento que eu preciso desenvolver e dentro do comportamento que eu preciso desenvolver, quais os sentimentos que eu preciso ter por trás disso para eu poder dar um próximo passo. E aí a gente pegou o que dentro desse contexto, no contexto de hoje que a Paty está trazendo? Esse danadinho do crítico. Então, se a gente olhar para ele
né? A gente olha para o crítico, mas a gente não olha para ele de forma isolada. A gente vê quais são as outras coisas que colaboram. Para quê? É apenas para o próximo passo. Quando eu sei sobre o crítico, o que você vai fazer quando descobrindo essas coisas aqui, qual é o próximo passo que você já pode experimentar? Porque quando você dá um passo dentro dos seus 5%, você mergulha a sua mão e você vai tirar alguma coisa lá do 95%. De onde aquilo nasceu, que a Paty falou. Tudo que nasceu com todas as influências dos downloads e também das coisas que a gente aprendeu. Porque em algum momento pode ser que alguém tenha dito assim pra gente: se relacionar é um processo perigoso. Entende? Se você estiver com a pessoa errada, é um processo perigoso. Alguma coisa vem, então isso faz o quê? Pum! A gente faz o quê? Traz para esse inconsciente. Então, quando a gente consegue entrar nesse ponto de observação na fase adulta, aqui eu estou citando um exemplo de relacionamento, para onde a gente vai olhar muito aqui para as coisas de vocês? É para as coisas ligadas ao negócio, né? O que eu preciso mexer? Como sair? Reunir a força de ação. É importante essa questão do comportamento, né, Lê? Porque o comportamento é aquilo que é visível. Então, assim, você sim deveria olhar para o seu comportamento porque ele é visível, é aquilo que você consegue perceber com mais facilidade. Só que só mudar o comportamento não adianta. Porque se adiantasse, a gente mudaria, sim, qualquer comportamento, qualquer hábito que a gente quer. E a neurociência já explicou que não é tão fácil assim, né? Que existe toda ali uma estratégia para você mudar hábitos, mudar comportamento. E sim, aí tem que fazer o caminho ao contrário, né? Que é o pensar, o sentir e o agir. O agir, ele não está solto, ele não está desconecto da estrutura que somos nós, pensamento e sentimento, né? E aí lá dentro do workshop a gente consegue entregar tudo isso para você, né? Trabalhar todos esses três pilares, né? Do resultado, na verdade. E aí como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente reúne força aí, que foi que a Michelle perguntou. Primeiro entender, né, que é assim que acontece. Entender que dentro de mim existe uma voz, sabe, aquela voz que vem do além, que está o tempo inteiro me invalidando, que está o tempo inteiro mostrando que eu não sou capaz, ou que está o tempo inteiro mostrando que aquela pessoa que eu decidi seguir, que eu decidi adotar aquela estratégia dela, que aquela pessoa não é boa o suficiente também, que aquela pessoa talvez esteja aí falando muita besteira, então deixa eu procurar outro, e aí eu parto para mais um curso, parto para mais uma metodologia, mais uma mentoria, mais uma não sei o quê, então assim, tem essa voz que vem do além, que está o tempo todo fazendo com que você simplesmente não pare quieto. Essa voz que vem do além, que está o tempo inteiro fazendo com que você saia do seu momento presente. Fazendo com que o tempo inteiro você olhe mais para a falta do que para aquilo que você já tem abundante dentro de você. Olhe mais para aquilo que você precisa desenvolver, porque falta, porque está ruim, do que olhando para aquilo que, cara, olha só, isso aqui que maravilhoso. Se eu coloco na frente, né, se eu abro o meu caminho com aquilo que eu já tenho de bom, aquilo que já é abundante em mim, que filtro que eu vou estar abrindo? Esse filtro que está conectada com a minha confiança, com o meu alto amor, sabe? Com as minhas habilidades, com a minha sabedoria interior. Só que o problema é que a gente está o tempo inteiro dando mais ouvidos a essa voz crítica. Se a gente quiser fazer a analogia do desenho, né? A voz do diabinho, não a voz do anjinho, que está o tempo inteiro falando, cara, ainda não tá bom, se mexe, você não pode parar. Você tem que continuar. Mas assim, não é esse você tem que continuar em movimento, que o sábio também pode te convidar para isso, né? Mas é isso, ó, o sábio ele te convida e fala: vamos entregar mais? Vamos crescer mais? Já tá tão lindo tudo isso que você está fazendo. Que tal expandir um pouco mais? É diferente do tipo, ainda não tá bom, você ainda não sabe tudo, você ainda precisa, olha, tá perdendo, você está perdendo. Olha a concorrência aí. Bora, menina, se você não estudar com fulano, 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 são as referências, você não vai ter jeito. Você vai fracassar. Enquanto você não entrar... Ontem eu estava discutindo isso com a minha cliente. Ela, não, porque lá na outra mentoria que eu tô, porque elas falam que você tem que ir...
pro seu Instagram assim, assim, assado, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, porque senão, como é que você vai vender um produto premium e nananã? Porque aí as pessoas vão olhar e não vão querer, sabe, comprar aquele teu produto que é mais caro, porque você não tá cuidando ali da sua aparência. Aí eu fiquei assim, que voz era essa que estava falando com ela, através dela, né? E que voz era essa dentro de você que está concordando e reproduzindo isso para mim agora? Isso é a sua verdade? Isso faz sentido para você? Porque se eu não consigo discernir essas vozes dentro de mim, eu vou catando como verdade que todo mundo está dizendo. E eu me firo nesse processo. Por quê? Porque eu me invalido, eu ouço algo, não faço discernimento sobre aquilo que eu estou ouvindo, parto do princípio que aquilo é verdade, talvez porque eu vejo aquela pessoa como uma autoridade, né? Aceito tudo aquilo, não passo por filtro nenhum da minha verdade, da minha essência, cato aquilo para mim, vejo, eu sei menos que ela. Logo, eu tenho que ficar com o que ela está me dizendo. Eu não estou bem com a minha própria autoimagem. Então aquilo ressoa mais ainda, né? Realmente, eu nem me acho bonita, então faz sentido que eu tenho que botar um reboco aqui na minha cara, né? Eu nem gosto tanto do meu cabelo assim, acho que, né, ele é cheio de ponta, ele é todo arrepiado, ele não sei o quê. Então, eu acho que eu tenho que fazer realmente uma escovinha aqui. Aí, se eu tenho que estar o tempo inteiro com o cabelo perfeito, com a maquiagem perfeita, se eu não posso ter uma espinha, se eu não posso... E a espinha, tudo bem que ela vem, ela sai, mas imagina, eu não gosto da minha boca. Se eu não gostar da minha boca, então quer dizer que eu nunca vou fazer live, quer dizer que eu nunca vou fazer stories, quer dizer que eu nunca vou gravar um vídeo para fazer uma campanha para um produto que eu quero vender. Por quê? Porque essa minha voz crítica está muito forte dentro de mim e está conversando com a voz crítica de um monte de gente que existe por aí. Que acaba nos movendo através do medo, através de uma imperfeição, de uma insuficiência, de uma escassez, de algo em nós que precisa o tempo todo estar sendo ali consertado. Quando não é verdade. Quando a gente permite que a gente viva a nossa própria dualidade, quando a gente permite que a gente viva, sim, nessa mescla que a gente é, de voz crítica com voz sábia, mas escolhendo ouvir mais a nossa voz sábia, escolhendo seguir mais o caminho do amor do que o caminho do medo, as coisas fluem. A gente ajusta o que a Lê fala tanto, que é a nossa postura. A nossa postura interior. E aí o fluxo ele pode acontecer. Porque se eu estou o tempo inteiro sendo movida pelo crítico, pelo medo de dar errado, pelo medo de não ser bom o suficiente, seja tecnicamente, seja estrategicamente, seja na minha própria autoimagem, se eu estou o tempo todo assim, sabe, preocupada, eu começo a disfarçar, eu começo a tentar ser algo que eu não sou, eu começo a me comunicar com a minha audiência, não pela minha verdade, não pela minha essência, mas por um padrão que eu acho que é o correto. Que eu acho que assim eu vou atrair mais gente. E eu atraio um monte de gente que não tem nada a ver comigo, que não vou ter, sabe? Que aí na hora da entrega aquele fluxo vai ser interrompido. Então não tem como a gente ter, né, assim, aquela grande cachoeira daquele fluxo de água passando, aquela vida toda, aquele movimento acontecendo, se dentro de mim o meu crítico está o tempo inteiro criando barreiras. Esse fluxo não acontece. Então, primeiro de tudo é você começar a observar que voz é essa que está se comunicando comigo. Quem exatamente eu estou ouvindo. E aí, depois que você vê isso, que, né, esses pensamentos que você começa a ouvir, você começa a investigar também o sentimento. Porque se o tempo inteiro eu estou ali ansiosa, eu estou escassa, eu estou achando que caramba, eu preciso fazer muito para o negócio acontecer, eu preciso estudar muito. Sim, você precisa estudar, mas sabe, quando você não sai daquele ponto do estudo, e não é um estudo motivado por ampliar o teu impacto no teu cliente, é aquele estudo para você
poder se validar, para você poder se permitir entrar em ação. Sabe? Sai daí, sai desse sentimento de que você não pode ainda. Se libera, acredita em você. Ama a tua jornada, porque não é só o que você aprende no livro, é o que você já aprendeu a sua vida inteira, que te autoriza a ser quem você é, que te autoriza a fazer o teu trabalho no mundo, impactar outras vidas, sabe? Vai filtrando esses sentimentos. Teve uma live que eu falei, né? É o OPA. Observo, pergunto, o que é isso que eu estou sentindo? E o que mais eu poderia sentir no lugar? É assim que eu quero empreender? Sentindo que eu sou escassa, que eu sou insuficiente, que eu sou errada? O que eu quero sentir no lugar disso? E o que eu tenho que pensar, então, no lugar daquilo que eu estou pensando? E age. Age todos os dias, a cada hora que você perceber que tem essa voz do além que está falando aí com você, técnica novíssima para quem está acompanhando aí os últimos lançamentos dos desenhos da Disney. Luca, para quem não viu ainda, é o Silêncio Bruno todos os dias. Tem uma cena lá no desenho, eu não lembro Qual é o o nome nome do do outro desenho? personagem. Luca. Eles estão lá, querem descer a moto numa ladeira, assim, né? E aí o Luca tá lá, tipo, eu não consigo. Aí o outro, eu não lembro o nome do outro personagem, ele fala, vambora, vambora, sobe aqui na moto. Aí tem uma tartaruga lá embaixo, né? E a madeira que vai bater ele na tartaruga e eles vão dar aquele... A moto vai dar aquele pinote ali, eles vão continuar andando. E ele fala, a tartaruga, ela não é tão devagar assim, sobe logo na moto, porque a gente tem que descer. E aí o Luca fica lá paralisado, ele, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho medo. Aí ele fala, já sei, tem um Bruno aí em você. Aí ele fala, um Bruno? Um Bruno, ele tem aqui também na minha mente. Ele fica o tempo todo falando que eu também não consigo as coisas. Mas sabe o que eu faço? Você tem que gritar, silêncio, Bruno! Aí o Luca, silêncio, Bruno. Ele, não, 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 não. Silêncio, Bruno! Aí o Luca, silêncio, Bruno. Ele, vai mais forte, anda, anda. Até que ele dá um berro, silêncio, Bruno! Tá ouvindo ele ainda? Não, não, ele tá caladinho. Aí ele bota lá, tipo, o capacete, que na verdade é uma peneira de macarrão, sobe na moto e eles vão, sabe? Então, tipo assim, é assim que você reúne a tua força e você entra em ação. Despersonalizando, desassociando esse Bruno, ou o nome que você quiser dar, porque a minha é Frustrenga, não é Bruno. Você tira, isso não é você. Essa voz que te conecta com o teu medo de fracassar, com o teu medo de ser rejeitada, com o teu medo de ser criticada. Essa voz não é quem você é, ela não é a sua essência. Então sai disso. Desassocia. Dá o nome de Bruno, dá o nome que você quiser. Usa silêncio, Bruno, usa cala a boca, um monte de palavrão, sei lá. O que for forte o suficiente aí dentro de você para você quebrar esse estado. Porque essa voz crítica, a única coisa que ela conta pra você é um monte de mentira. E ela impede você de ver você pelos olhos da verdade. Impede você de ver por quem você realmente é. E lá dentro do workshop a gente vai te conduzir por todo esse processo. Que vai ser lindo e vai ser libertador. E aí a Alê falou, né, em Maria Faladeira. Adorei. Como eu fico agora? Tem um Bruno aqui. Como eu fico agora? Tem um Bruno aqui. Agora você fica inscrita no workshop, quebrando o seu negócio, para você aprender a lidar ainda melhor com esse Bruno. É um Bruno. Não é uma Bruna, é um Bruno. Ah, um Bruno na live? Gente, mas aí se tem uma pessoa tem um chamada Bruno na live. Ele perguntou como é que eu o fico desenho, aqui agora. tá? É o desenho. É o desenho, Bruno. Aí tu Olha reclama lá com a Disney. Desculpa aí, Bruno. A Cláudia mandou, desculpa aí, Bruno. Não é pessoal, é só, né, tipo, é o desenho. Mas aí, enfim, é isso, né? É uma personalização, assim, você, tipo, tira isso de você e você bota aí o nome que faz sentido, né, pra você. Bruno, obviamente, não vai usar Bruno, vai ter que usar outro nome. Tá. A Rafa perguntou aqui, ela perguntou, tu falou da autossabotagem tem a ver com a imaturidade.
Rafa, a autossabotagem é porque se você constituiu lá uma forma de agir, como a Paty falou hoje na live, né? Onde aquilo que ficou constituído em você lá atrás, você trouxe para o hoje, e você entende que aquilo é uma coisa que faz você pertencer, ou que faz você ser melhor do que essa versão que a Paty lindamente falou agora nesse finalzinho aqui da live, nós poderíamos entender sim como um processo imaturo que precisa ser renovado. Né? Precisa ser renovado, onde você pode ser quem você é e ter o sucesso, né? Ter o sucesso do que é sucesso para você. Eu acho que sempre cada um de nós aqui trabalhar com a sua própria regra. Então, quando a gente vai buscando, a gente vai encontrando onde estão esses medos, o que de verdade eu quero, será que eu quero? O exemplo que a Paty citou, né? Há um padrão de pessoas fazendo esse movimento aqui. Não necessariamente você precisa seguir aquilo para fazer sucesso. Por quê? Porque quando você está investindo e sendo, né, cuidando, fazendo o seu trabalho, sua rotina no dia a dia, dentro da sua própria pele, entende? Meu negócio, minhas regras. Quando você consegue colocar suas regras, o que acontece? Você vai encontrar outras pessoas que elas partilham daquilo que é você. No lugar de você se moldar a um outro tipo de cliente, a um outro tipo de pessoa, e isso não tem força, porque você está levando um personagem, que tal você ser você, abrir mão, né, de ser alguém que você não é e que você está vendo em outra pessoa e experimentar. Paty, eu acho que cabe a gente fazer uma live com esse tema aqui também, né, dessa coisa do... Você fala lindamente sobre isso, assim, tem muitas histórias para contar, que está ligado a essa coisa, né? Como empreender dentro da sua própria pele, né? Eu acho que você consegue aprofundar bem isso. Esse é um pedacinho, é um fragmento do que a gente vai trabalhar lá dentro do workshop também. Então, eu tenho duas perguntas aqui para você. A primeira, se você ainda não se inscreveu no workshop, inscreva-se. A gente está no lote 1, daqui a pouco o preço vai mudar e depois você vai falar, por que eu não comprei antes? Então, dê essa oportunidade para você, dê essa oportunidade para a gente, para podermos, né, partilhar as nossas histórias, levar vocês dentro de dinâmicas profundas, né, dinâmicas de autoconhecimento, dinâmicas sistêmicas, esses 2 dias que nós estamos criando aí uma grande comunidade, nós já somos quase 60, então assim, vem com a gente para esse projeto, vai fazer muita diferença para você, de verdade. Então, a primeira coisa é isso, clica no meu link ou no link da Paty para você poder seguir com a gente. E a outra coisa é, o que você leva dessa live hoje? O que você leva dessa live hoje? Porque aí você ajuda a gente a já preparar os conteúdos da semana que vem. Então, quem ainda não está no workshop, vem com a gente. E o que você leva dessa live hoje? Manda logo um silêncio, Bruno, e vai lá se inscrever. Pronto. Assim que a gente terminar a live, entendeu? Porque assim, ó, principalmente para quem já percebe que tem a procrastinação ali ativada, né? É assim, não, tá bom, depois eu faço e tal. Não é depois, assim, você vai aprendendo a comandar exatamente o momento que você vai fazer. Então, acabou a live, pum, eu vou lá e eu vou garantir a minha inscrição. Não é depois eu penso, não é depois eu vejo. É assim que a gente vai mudando também, né? O hábito de ser a gente mesmo ali, a gente vai vencendo os nossos sabotadores, chamando a gente mesmo para ação, né? Para fazer ali diferente. Aqui ele colocou aqui, Patrícia, você me tocou muito com a sua fala. Você me tocou muito com a sua... Ela é dessas, viu, Kiri? Então, você quer ver o bicho pegar fogo? Já sabe, né? Segue com a gente aqui para esse inquietação. Vamos lá o que a galera colocou. Como descobrir o que está por trás do sabotador. Tá, a gente precisa fazer uma construção disso, né? Por isso que são lives preparatórias. A gente vai abrindo o caminho. Não seria uma coisa de uma resposta prática aqui, mas eu diria que a resposta prática aqui vem com a gente, vem acompanhando a gente nos conteúdos gratuitos, vem com a gente para o workshop, se fizer sentido para você. Como estou super feliz de estar inscrita e lidar com esse crítico, a Mari. Força para fazer lives. Paty, aqui é a Márcia, dos jogos, inquietação. Acho super pertinente falar uma live especificamente desse tema. Muito bem, Andréia. Faremos. Hoje lido com o Bruno e com a Sábia. Olha aí, Paty. Muito bem. Porque não adianta, né? Assim, não adianta só a gente... Quer dizer, já ajuda bastante a gente ter a consciência do Bruno e conseguir calar ele, mas é uma tríade, né? Eu reconheço e enfraqueço os meus sabotadores, eu fortaleço a minha parte sábia e eu também desenvolvo os músculos do meu cérebro,
que sustentam mais a parte sábia do que a parte crítica, né? Então, são três pilares para a gente sair realmente da nossa autossabotagem. Enfraquecer os nossos Tá. sabotadores, fortalecer o sábio e desenvolver o músculo desse novo cérebro, né? Ou seja, fortalecer as novas conexões neurais que a gente vai criando a partir da nossa sabedoria interior e não a partir dos padrões de autossabotagem. Perfeito. E olha só que interessante, para você que seguir com a gente, né, no workshop, dentro do workshop, você vai aprender, você vai testar isso no seu próprio corpo, né? Porque a gente vai entrar em exercícios e a gente vai mergulhar, vai ser uma imersão. E quem sabe lá não tem uma outra surpresa para você, mas se eu contar agora, a Paty vai falar, mas você contou a surpresa, então pronto, ó. Ai, meu Deus, quem em mim? Quem em mim? A Elaine tá aqui. Para, sua Elaine, comunicadora. Quem Não, em mim? A minha comunicadora. não. Eu também tô comunicadora, mas tem coisa que a gente tem que assim, Não ó. é para falar, tá Não, bom, tá não, bom. não. Vamos manter o Já suspense. ganhei Ainda a não. vaga. A Fabi colocou aqui, amo neuroplasticidade. Muito bem, Fabi. Como fortalecer a parte sábia é um bom tema. Legal, Lígia. Paty pode anotar aí, que eu tô sem caneta aqui. Eu reconheci a Maria Faladeira dentro da minha cabeça. Oh, meu Deus. Você tá vendo a minha Maria Faladeira aqui também, né? Já querendo. Como descobrir o que está por trás do sabotador. Tá. O que levou da Não, eu live. acho Como que ela descobrir o falou sabotador. que Legal. foi que ela levou, não. É o que ela Acho que não foi uma levou. pergunta, não. Aqui não é pergunta, não. Verdade, é o que levou da live. Ok. Eu que me precipitei lá. Aê, Maria Faladeira. Ai, muito Ou bom. Bom, a Encontro do Ser. Eu não sei qual é seu nome, desculpa. ó A... a galera Não foi ela, não. entrando aqui. Cadê? É a Nelma, é a É Nelma. Elisa, é Elisa. A Elisa perguntou onde está o link do workshop. Ele está na minha bio ou na bio da Lê. É só você clicar ali no nosso... Quando terminar, né, a live, você clica lá no nosso nome, na fotinho, você vai abrir o nosso perfil. E aí o link tá logo embaixo da nossa fotinho, tem a descrição do que a gente faz e tem um link lá para você se Legal. inscrever, tá bom? Legal. E sabe o que a gente vai fazer, Paty? Vamos já pegar o conteúdo das próximas 2 ou 3 lives, aí a gente vai colocar no nosso Instagram os horários, os dias e os conteúdos. Também acredito que vai ser bom para você seguir. E para quem está chegando no workshop, a gente está mandando boas-vindas para você pelo WhatsApp. Você está indo para um grupo de Telegram. E lá a gente já começa a fazer um networking também, tá bom? Para que a gente se conheça, para que a gente partilhe, enfim, né? Quando você chega, o workshop vai ser dia 17 e 18, mas a gente entende que assim que você chega, ele já começa. No mesmo dia ou em até 24 horas, a gente já faz todo... Ah, não, quando a pessoa entra, ela vai para a área de membros, lá já tem o link do Telegram, certo? Ou a gente está mandando para você, mandando o link para você pelo WhatsApp. Eu, a Paty, mandando aí para você, você vai poder interagir diretamente com a gente. Então, o movimento já começa. É isso, Paty, deixa aí o seu beijo final, o seu tchau. Beijo final foi ótimo, né? Beijo, nada, tchau! A live vai ficar gravada assim. Você vai Ainda bem que poder estamos num assistir. grupo de amigos aqui, né? Pode mandar, estamos aqui num grupo íntimo de gente que está sempre seguindo aqui com a gente. Se você chegou aqui a primeira vez, não estranhe, tá? É mais ou menos assim que a gente é. A live vai ficar gravada? É um lado mais, assim, né, palhaço e tal. Um lado um pouco literal também que eu ainda tenho dentro de mim, apesar de trabalhar tantas coisas, mas, assim, o meu lado mais palhaço acaba que eu pego, às vezes, essas literalidades para fazer uma graça, né? Mas é isso, gente. Eu espero encontrar vocês lá dentro do workshop. Eu também acho que estou tão ou mais animada que vocês, não sei exatamente. Mas estou assim com meu coração realmente muito feliz, pulsante de poder entregar tudo isso para vocês dentro do workshop, porque é tanto amor que está fluindo nessa criação e eu vejo tanta... É isso, sabe? Tipo, aquilo que transborda dentro de mim, aquilo que transborda dentro da Lê, se encontrando para fazer vocês transbordarem também, né? E para finalizar aqui, né, a live, assim, com tudo que a gente conversou, eu deixo esse convite.
para que vocês possam, independente, né, da decisão de ir ou não para o workshop, a gente entende que cada um tem o seu momento, mas que o convite para você ouvir mais essa voz que é amorosa, que existe dentro de você, essa voz que é guiada pelo seu coração, essa voz que não bate, mas que mesmo sem bater, ela também não passa a mão na sua cabeça, como se você fosse um coitadinho, uma coitadinha, mas essa voz que ela só te convida a continuar caminhando, a continuar evoluindo, partindo do ponto de perfeição que você tem dentro da sua imperfeição, ao invés de você ficar ouvindo o teu Bruno, ficar ouvindo aí a sua voz crítica, ou a sua frustrenga, né, que é o nome da minha voz. Não ouça mais essa voz, sabe? Assim, observe quando ela aparecer, para entender o que ela está querendo te mostrar. O que você precisa solucionar nesse momento. Mas não viva nessa voz. Não viva achando que o que essa voz diz é a verdade sobre você. Escolha o amor ao invés de escolher o medo. Esse é o meu convite final aqui nessa live. E ó, dá para perceber o amor de vocês. Que linda. Então é isso. Eu quero finalizar com esse chamado mesmo, né? Porque assim, quando a gente fica mais na polaridade do amor do que no medo, as coisas começam a fluir melhor na nossa vida e nos nossos negócios também. Eu espero vocês amanhã na live, né? 19 horas, não é isso, Ale? É isso, amanhã 19 horas na live. E na live de amanhã tem surpresa. Na live de amanhã tem surpresa. Tem surpresa para mim também, que eu vou desligar esse negócio aqui e vou querer saber que surpresa é essa. Você vai ser a única que eu vou contar hoje. Você vai ser a única. Então, na live de amanhã tem surpresa. Vem com a gente, ó. Um monte de gente já saiu, mas quem assistiu no finalzinho. E amanhã a gente avisa nos stories para quem já saiu da live. Um beijo grande no coração de vocês. Muito feliz de estar seguindo com vocês, de contribuir aí com os lenhadores e lenhadoras para que a gente faça um bonito movimento aí dentro dessa linda floresta que nós temos aqui para trilhar ainda. Beijo grande no coração de todos.